Vamos a mais um exemplo aí de determinar a derivada direcional no ponto 1 e 2. Desta vez sendo a função x ao cubo menos 3xy mais 4y ao quadrado. E o vetor é o vetor unitário dado pelo ângulo π sobre 6. Então o que diferencia esse exercício do exercício anterior é que lá o vetor unitário já tinha sido dado. Nesse caso o vetor está sendo representado pelo seu ângulo de inclinação. Então vamos calcular essa derivada direcional. Primeiro vamos ao cálculo do vetor gradiente, né? Que é o vetor formado pelas derivadas da função. Assim a gente tem derivada da função em relação a x. Derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado. Derivada de menos 3xy é menos 3y. Derivada de 4y ao quadrado é 0. Substituindo x e y pelos valores indicados, 1 e 2, a gente tem 1 no lugar do x, 2 no lugar do y, o valor da derivada em relação a x é menos 3. Calculando a derivada da função em relação a y, derivada de x ao cubo é 0, derivada de menos 3xy é menos 3x, derivada de 4y ao quadrado é 8y. Trocando x e y pelos valores 1 e 2, a gente tem menos 3 vezes 1, 8 vezes 2, 16 menos 3, 13, e o vetor gradiente então é formado por menos 3, coordenada x, 13, coordenada y. Segundo passo, vamos agora determinar o vetor unitário. Então, diferente do primeiro exercício, onde já tinha o vetor unitário, agora a gente vai ter que determinar esse vetor. A gente vê, né, lá na geometria analítica que um vetor unitário pode ser representado pelas coordenadas relacionadas à questão da inclinação. No nosso caso, a inclinação do vetor aqui é de π sobre 6. E o vetor unitário ele é cosseno desse ângulo mais o seno desse ângulo. Então a coordenada x do vetor é o cosseno do ângulo, né? A coordenada y do vetor é o seno deste ângulo. Como o ângulo é o π sobre 6, né? Então a gente tem que cosseno de π sobre 6, cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2, seno de π sobre 6, ou seja, seno de 30, é meio. Então o nosso vetor ele é representado por raiz de 3 sobre 2 é a coordenada x e o meio é a coordenada y. Então sempre que a gente tiver o nosso ângulo, né, o nosso vetor representado a partir do seu ângulo de inclinação, as suas coordenadas vão ser cosseno e seno, x e y, sempre. Agora, uma vez que a gente encontrou os nossos valores do vetor gradiente e do vetor unitário, a gente vai calcular o produto escalar. Então, o vetor gradiente é o menos 3 e 13, o vetor unitário é a raiz de 3 sobre 2 e 1 meio, multiplicando esses valores, menos 3 vezes o primeiro aqui, o segundo vezes o segundo, a gente tem essa expressão, cujo denominador é o mesmo, pode ser escrita dessa forma. Então, esse é o nosso resultado final.